Tudo bem, gente? Então, dando prosseguimento ao quarto vídeo que a escola está disponibilizando, ah, nós ainda não sabemos como vai ficar. Dia 22, acho que vai ter um novo pronunciamento do governador do estado, só aí que a gente vai ter mais ou menos uma ideia do que vai acontecer. Antes disso, não tem como a gente, nem os professores, nem a escola, nada, tem como afirmar alguma coisa, tá? Dando prosseguimento, então, eu fiquei de falar com vocês sobre os linfonodos, nódulos linfáticos, e eu queria deixar claro o seguinte, que tudo que eu estou passando aqui é material novo, mas a gente vai rever em sala de aula, tá? Não se preocupe com isso, no final nós tivemos uma aula só, e não é para ninguém ficar preocupado que vai perder a aula, que vai perder. Não, ninguém vai perder nada, tá? Então vamos lá. Eu ia falar sobre os nódulos linfáticos. Na verdade, assim, é um sistema, tá? Então, vamos pensar assim, de seguinte forma. Na escola até tem, na entrada ali. Se nós colocarmos vários computadores ligados em rede ou interligado no outro, o que vai acontecer? Nós vamos ter a nítida sensação que um tem a sua função, mas um tem comunicação com o outro. E o sistema linfático, quando ele está no corpo, é exatamente isso. Os nódulos linfáticos estão, um tem comunicação com o outro. Eu já dei exemplo, de repente uma aranha pica a mão, o que acontece? Aquele veneno que está no teu corpo ali, os seus agentes de defesa mais próximos a fazer aquele socorro momentâneo são os agentes de defesa que tem no nódulo linfático. E aí o que acontece? Esses agentes de defesa, eles se encontram, tem no braço como um todo, tá? Mas a maior produção, onde é o tamanho maior, é na axila. Eu tô dando o exemplo de perto da mão, tá? Então o que acontece? Picou minha mão. Eu vou ter... Vai produzir na virilha? Pode produzir sim. Não uma grande quantidade, mas vai poder produzir, certo? Então o que acontece? Dessa forma aqui é sempre o que está mais perto. Picou meu abdômen, provavelmente vai vir da virilha, tá? Mas nós temos assim, vários, não é uma glândula na axila, são vários nódulos linfáticos. Nós temos vários, não tem como especificar quanto, tal, porque varia um pouquinho de pessoa para pessoa, mas nós temos vários, tá? É normal, às vezes ele atrofiar um pouquinho, às vezes ficar um pouco maior. Quando ele entra em contato, quando ele libera muito, quando ele trabalha muito, ele tem um aumento, ele aumenta. E o que acontece? Esse aumento vulgarmente é chamado de como? De íngua. Então ele trabalhou em excesso, ele inchou por algum motivo. Dei o exemplo da picada de aranha, pode ser cobra, pode ser uma abelha, se a pessoa for extremamente alérgica, pode ser várias outras coisas, tá? Mas enfim, é um sistema que vai fazer o quê? É o primeiro ataque do teu corpo. Ele vai atacar Nós vamos ver isso mais pra frente, mas o nome certo seria o antígeno. Então, ele vai atacar o que entrou no teu corpo de estranho. Naquele momento, o que entrou? O veneno. Seja num pernilongo ou uma abelha, qualquer outra coisa, tá? Então, ele funciona mais ou menos assim. Realmente ele é uma rede em que acaba fazendo o quê? Eles eles fazem o primeiro ataque. Então, vamos dar um exemplo. O veneno está aqui, tá? Pequenininho assim. Aí vem o que o linfonodo produziu, tá? Ele vai fazer o quê? Ele vai tentar englobar isso daqui. Ele vai sofrer uma coisa que nós vamos ver mais pra frente também. Mas o que acontece? Não vai entrar em nome detalhado, nada por enquanto. Ele vai fazer o quê? Ele vai englobar isso daqui e ele vai fazer o quê? Ele vai tentar destruir e eliminar do organismo. Para quê? Para que isso não ocorra uma infecção maior, tá? Então, basicamente, o linfonodo ele funciona assim, ele é uma rede de defesa, tá? Contra as infecções. Pode ser um prego enferrujado, um corte na mão, qualquer acidente que possa causar,
também pode causar isso. Não só um veneno, uma picada ou uma substância, alguma coisa assim. Pode qualquer coisa, tá? Então qualquer coisa pode disparar isso daí. Aí nós vamos seguir, nós vamos falar um pouquinho do sangue, tá? Nós já falamos um pouco, nós vamos falar de novo, nós vamos falar várias vezes essa aula. A gente vai ter uma disciplina só disso. Vão ser acho que 3 ou 4 aulas, 3 aulas acho, só disso. E é extremamente importante, o que a gente mais usa no laboratório são as amostras de sangue, sejam elas, como eu mostrei na aula para vocês, o plasma ou o sangue, tá? Então ele é considerado realmente um tecido, ele é chamado de tecido sanguíneo. Todos os livros, todos os livros, todas as nomenclaturas, ele traz como tecido, tá? É uma massa líquida com movimento unidirecional, impulsionada pelo coração, que é a bomba do corpo humano. Então o que acontece? Sempre o coração vai fazer o quê? Ele vai sair com uma quantidade de oxigênio do coração. Então ele está aqui, repousando para o lado esquerdo aqui assim, pouco, tá? Deixa eu virar minha mão aqui melhor. E aí o que acontece? Ele não é 100% alinhadinho, retinho, ele é um pouquinho inclinado assim, e ele sempre sai do ventrículo esquerdo. Ele sai do ventrículo esquerdo, ele é sistêmico, ele faz completo o sistema dele inteirinho, vai para o pulmão, tal, volta oxigenado para o coração e sempre numa direção única, ele nunca volta, tá? Existem um dispositivo, vamos por assim dizer, que é chamado de válvula ou válvula. As duas formas estão corretas, tá? No Brasil, alguns profissionais preferem chamar de válvula e alguns profissionais preferem chamar de válvula. Estamos falando da clínica médica. Alguns médicos preferem de um jeito, outros de outro. Tanto faz, tá? E eles fazem o quê? Eles impedem que esse sangue volte, tá? Então, dentro do coração, internamente, nós temos essas válvulas, tá? E bem na saída e na entrada do sangue a mesma coisa. Para que o quê? Impeça esse sangue de ter um refluxo e voltar. Ele sempre tem que ter uma direção só. Então ele fez assim, o coração está aqui, bateu. Ele contraiu. Nessa contração ele vai esguichar, não é essa palavra, mas ele vai esguichar, ele vai fazer esse sangue escoar pela artéria, tá? E o que acontece? E isso vai para o corpo todo. Então, tudo. Nós estamos aqui na slide 10. Nós temos do lado esquerdo da imagem, nós temos uma imagem em vermelho. Tá? Eu vou acrescentar uma imagem nesse slide para a gente ter uma ideia, para vocês terem uma ideia. Isso depois, quando a gente já estiver em sala de aula, para vocês terem uma ideia de como é esse sistema. O que acontece? Ele não sai, ele sai do lado esquerdo do coração, tá, beleza. Mas ele vai só para o lado esquerdo do meu corpo primeiro para depois ir para o direito? Não. Ele sai distribuindo por igual e volta por igual. É uma malha inteirinha trançada. Então nessa imagem, o lado vermelho é o lado rico em oxigênio. Ele acabou de sair do pulmão, ele entrou no coração e teve o bombeamento. Então aquele sangue ele é rico em oxigênio para levar oxigênio para todos os órgãos, todos os membros, para todos os locais do organismo. Depois volta, carregando CO2, volta para onde? Para o coração. Do coração ele vai para o pulmão. Do pulmão a pessoa solta o oxigênio, o CO2 pela respiração. Então vai lá. Soltou. Respirei. O que acontece? Eu estou recarregando meu pulmão com oxigênio. E esse oxigênio, quando o sangue passar, vai acoplar a molécula ali na hemácia e vai carregar ela para o corpo todo. Então a principal função do sangue realmente é o carregamento de oxigênio. É o transporte de oxigênio, tá? Para todas as células do organismo. É importante a quantidade de nutrientes? Sim. É importante a quantidade de água, é importante a quantidade de anticorpos,
é importante para tudo. É ele que carrega a medicação quando a pessoa toma uma medicação, mas o fundamental é o transporte de oxigênio, tá? E ele pode revelar uma infinidade de doenças. Normalmente, principalmente nos dias de hoje, é tudo por meio do que? Análise clínica. Tá? Tudo. Nenhum médico dá um diagnóstico sem ter análise clínica. A não ser que seja um diagnóstico corriqueiro, alguma coisa simples. Aí não precisa de exame, do contrário, nenhum médico mais afirma. Então, sempre baseado nessas informações, tá? O que acontece? Alguns parasitas que habitam o intestino também pode ser detectado pelo sangue, não só pelo exame de fezes, pelo sangue também. Então, pelo exame de sangue, dá para ter uma ideia que qual seja o parasita, mas a classe. Então, vamos supor, tem uma classe A. Então, dentro da classe A tem 4 parasitas. Você vai conseguir, pelo exame de sangue, você vai falar, tem parasita aí da classe A. Mas você não sabe qual dos 4 é. Aí vai lá e faz o quê? Faz o exame de fezes para complementar aquele exame de sangue para ter certeza do procedimento a ser seguido. Um exame único não faz diagnóstico, tá? A não ser um exame de anemia, que coisa simples. Se for um parasita, vai fazer exame de sangue, tá? Fez exame de fezes, tá? Beleza. Eu tô com a glicose alta, tô com suspeita de diabetes. Não vai fazer só exame de sangue, vai fazer outros exames. Outros exames de sangue também e mais exames de urina para comprovar isso daí. Então não é uma coisa só, tá? Então o que acontece? Aqui a gente já falou, nós já falamos que o sangue ele é composto por várias partes. Nós temos o plasma, que é a maior parte, nós temos as hemácias, eritrócitos ou glóbulos vermelhos, nós temos os glóbulos brancos ou leucócitos, e por aí vai, temos a plaqueta, mas enfim, o figurativo é isso. Nós temos as plaquetas, plasma, os glóbulos brancos, temos os eritrócitos ou hemácias, são esses 4 que fecham os componentes do sangue, e tudo dentro disso vai estar as informações, tá? Só um adendo, quem faz doação de sangue, se eu não me engano dia 28 agora vai ter doação de sangue aqui na cidade de Amparo, você não salva uma vida só. Uma bolsa de sangue ela pode se dividir, fracionar em 4, tá? Então eles separam o plasma, separam a plaqueta, separam o sangue e de tudo isso eles conseguem tirar um outro substrato, tá? Um outro produto que também pode salvar a vida. Então é extremamente importante, tá? Então o que acontece? O sangue realmente ele vai ter a principal função dele vai ser essa, vai ser o transporte de oxigênio, mas ele é extremamente importante para algumas, como posso explicar, para com que os médicos tenham cada vez mais clareza em afirmar qual doença é, mediante o quê? Mediante exame. Então ele não, ele transporta só oxigênio? É a função principal? Sim. Mas tem várias outras funções que está bem similar, mas é pouquinho, tá? Transporte de nutrientes, transporte dos anticorpos, transporte de um monte de coisa. E o que acontece? Não é só isso. Ele transporta hormônio, ele transporta algumas enzimas, ele transporta coisa demais. Então o que acontece? É extremamente importante. Vamos dizer assim, o combustível do nosso corpo, tá? Logicamente, a gente não consegue repor tão fácil esse combustível, mas a gente tem que ter um cuidado extremo. É ele que faz tudo funcionar, tá? Se falta a comida, a comida é o combustível, tá? A comida é o combustível, mas e o oxigênio? A pessoa consegue ficar um dia sem comer, a gente não consegue ficar um minuto sem respirar. Então, tudo é muito relativo, tá? Então, o que acontece? Ele também consegue, o sangue garante um equilíbrio
entre osmótico. O que quer dizer isso? Os níveis nossos de água e das outras substâncias. Então, ele procura ter um equilíbrio, por isso que é muito importante tomar água. Quanto mais água a gente toma, mais limpo o rim vai estar. Tá? O rim é o filtro do sangue. Tudo que passa pelo nosso organismo, ele é filtrado, tudo que passa pelo nosso sangue, ele é filtrado nos rins. Quanto mais água a pessoa toma, mais urina ela faz. Isso significa o quê? Que você limpou o filtro. Tá? Nós vamos ver isso em sala de aula. Mas é exatamente isso. O rim ele tem várias outras funções. Mas a principal é o quê? Fazer isso daí. Essa limpeza do nosso sangue. Tá? E na figura 12, aqui nós temos a troca, tá? Nós temos o que está em vermelho, ele sai do coração e vai para baixo. Vocês vão ver que embaixo tem os capilares, tá? Então ele sai ali e volta com o CO2. Ele volta para o coração, do coração para o pulmão. Então aí o sangue vem do pulmão para o coração. Então são várias coisas que nós vamos ver isso em sala de aula, é mais só explicar lá. Mas só para vocês irem se familiarizando, é assim que funciona, tá? Então por hoje eu fico aqui. Um abraço a todos. Espero logo nós estaremos em sala de aula conversando e conhecendo um pouquinho mais, um pouco de cada um, tá bom? Beijo, fiquem com Deus.